Rapaz, Vitor, tudo bom, meu E amigo? aí, beleza? Tudo excelente, como é que tá aí? Tudo bem também. Vamos lá, Maravilha, galera. Só para maravilha. falar, quem tiver dúvida, melhor que vocês mandem as dúvidas pelo ponto de interrogação do que ficar comentando, porque a gente vai perder com certeza. Então, melhor vocês mandarem as dúvidas pelo ponto de interrogação. Fala aí, Vinícius, como é que você tá, cara? Meu amigo, tô excelente, tirando a parte do corona, tudo ótimo. Tô vendo que tá gente entrando aí. Quem é da minha audiência e não conhece o Vitor, segue o Vitor, que ele é um especialista número um de investimentos. E a gente vai falar, Vitor, sobre como investir nessa época de crise que bolsa despencou, até fundo imobiliário despencou. O que não despencou, a gente vai estar falando O também. que não despencou? Pois é, pois é. E bom, eu sou uma pessoa que fala de fração imobiliária para propriedade compartilhada, que é um conceito muito difundido nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil está começando agora. E pós essa crise, muita gente vai olhar com carinho para a segunda residência. Primeiro, porque começou a conseguir trabalhar em home office, então não precisa estar numa cidade grande, enfim. E aí, Vitor, tá animado? O Mas que que você acha? explica melhor aí para a galera que a gente conhece ainda, que é ter essa fração de. Principalmente meu pai. Ô pai, presta atenção, meu pai acabou de entrar. Você vai É, sair? Cara, que legal. explica melhor aí como é que funciona, enfim, para quem ainda não conhece esse lance de propriedade compartilhada, e, enfim, por que que é uma boa opção? Bom, faz sentido hoje em dia porque em vez de você ter um imóvel de veraneio que você vai 2 vezes no ano, você compra justamente a fração do que você utiliza. Então, se você vai 2 semanas no ano, você adquire uma fração de 2 semanas, você paga 10% do que você pagaria e você ainda pode trocar com outros lugares do mundo. Por isso que é uma opção também inteligente financeiramente, porque quando você tem um ativo que é uma casa que tu não usa, deprecia, você tem custo com manutenção. Então você gastou 600 mil para deixar parado lá e ainda vai desembolsar 20 mil por ano se você usar ou não usar. E aí a propriedade Basicamente isso. compartilhada, eu consigo comprar, aqui lá nos Estados Unidos chama time sharing, né? Eu consigo comprar horas ou, sei lá, semanas em algum lugar do mundo, e aí essa semana está reservada para mim. Como é que funciona? É tipo isso, né? É tipo isso, você tem 2 semanas no ano. Eu, Vinícius, tenho 4 semanas no Resort em Gramado, tá? Então, todo ano, por exemplo, eu recebo um e-mail dizendo, ó, Vinícius, você é a prioridade tal. Você pode já escolher suas semanas. Eu vou lá e escolho minhas semanas. E aí eu escolho se eu quero usar, se eu quero alugar. Por exemplo, eu aluguei Réveillon Natal Luz de Gramado. Vai dar uns 6, 5 mil reais de Hum. rentabilidade. Se eu quisesse trocar, poxa, eu quero ficar no Hard Rock Hotel em Cancún, eu consigo ficar utilizando minha semana. Então, é uma modalidade de investimento. Eu tenho muito cliente que compra e comprou para investir, ou seja, comprou mais do que realmente utiliza, mas também é uma modalidade de férias que você pode ir lá com a sua família e ficar num resort, num hotel. E é justamente que, tipo, quem tem, sei lá, casa na praia, qualquer outro lugar, geralmente quando a pessoa não vai para essas datas, porque, sei lá, ou é muito cheio, ou enfim, meio que cansou e vai viajar para outro lugar. É, e as outras datas a pessoa vai pouco também, né? Dá para você ter, em tese, você tem a mesma rentabilidade, né? Vamos supor, sei lá, R$ 6.000 que você falou, só que em vez de você ser dono do espaço pelas 52 semanas do ano inteiro, você é dono por duas, né? Então, se você for ver como investimento, acaba sendo muito mais rentável, né? Mas rentável, meu amigo, sabe por quê? Porque vira um hotel. E tem uma discrepância enorme de diária de hotel e de Airbnb. Cara, Airbnb tá Ah, lotado, meu amigo. Tu vai lá, tem uma competição de preço desleal. Você, às vezes, consegue colocar a R$ 150 a tua diária. Agora, quando você vai pro hotel, cara, diária, por exemplo, em Gramado, alta temporada é 700 mil reais por um 5 estrelas. Então, é outro nível, porque agrega serviço. E quando você tem a propriedade compartilhada, tem você serviço. agrega tudo isso, né? Serviço, você vai lá, você não precisa trocar a tua roupa de cama, tem tudo lá, entende? Então, em rentabilidade, até supera quando você investe numa propriedade normal que não tem todos esses serviços, né? Por causa de, enfim, de competição. E Vitor, meu caro, eu queria ouvir de você, eu estou para
ouvir de um especialista o que fazer agora com o investimento. Eu saí de mercado de ação tem um tempo, preferi ir para o mercado imobiliário, mas vale ainda a pena investir em ação, vale a pena ir para fundo imobiliário, vale a pena ir para imóvel. O que faz no meio desse caos que a gente está vivendo? Bom, agora, que é o momento que está todo mundo apreensivo, você vai encontrar por aí duas coisas, né? Ou os caras tirando onda de quem não está investindo agora, porque agora é a melhor hora para investir, etc e tal, ou o pessoal muito medroso, né? Dependendo da sua situação, e aí vai depender muito da sua situação, porque eu estou encontrando pessoas que têm algum dinheiro, mas acham que agora é a hora e, enfim, estão até pensando em pegar endividamento para investir na bolsa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Então, a gente tem que analisar as coisas como elas realmente deveriam ser, principalmente agora. Então, se você é um cara que, enfim, ainda não investe, só está na renda fixa, que é a maioria dos brasileiros, e que você quer começar a entrar agora, sim, agora é o melhor momento para entrar, tá? Mas já vai subir quando? Não sei. Mas eu sei que uma hora vai subir, porque a gente não vai ser dizimado pelo vírus. Então, e mesmo a economia, enfim, sendo muito penalizada, a gente tem que lembrar que as empresas da Bolsa são as melhores empresas do Brasil. Tem até um estudo que saiu que várias empresas que tem na Bolsa têm 2,5 vezes de dinheiro em caixa para pagar a dívida vencendo no curto prazo, que é a dívida vencendo em 12 meses. Né? Essa é a realidade de algumas empresas da Bolsa, que, se eu não me engano, são umas 60 e poucas, de um total de 300, vai. Uhum. As maiores empresas do Brasil, quer dizer, as menores, né, enfim, empresas pequenas, dificilmente conseguem passar um mês. Então a gente tem que ter essa distinção, né? Não é porque as pequenas empresas estão morrendo, ou enfim, estão passando por dificuldade, que a Bolsa necessariamente vai passar também. É óbvio que quando a gente fala Bolsa pensando ou em ações ou em fundos imobiliários, a gente está falando de uma média, né? Qual que é o lado bom de tudo isso? Se você tem uma posição de caixa legal, se você, enfim, tem um emprego relativamente estável, ou se você, enfim, está seguro da sua condição financeira, não está com medo de ficar sem receber ou do salário cair, para, enfim, manter a sua vida como ela é de fato, agora é a melhor hora. Por quê? Porque como tudo caiu de preço, está muito mais fácil escolher as boas empresas, os bons fundos, daqueles que não são tão bons assim. Legal. Eu até pensei em entrar, meu caro, porque caiu, mas a longo prazo, o que eu, Vinícius, penso, né? Eu acho que tem que diversificar, como você sempre defendeu. Eu acho a Bolsa Brasileira, diferente da americana, aparece vários micos, né? E a gente tem que estar sempre atento. Mas exatamente. É importante, por exemplo, quando eu falo para a minha audiência e eu falo sobre ter uma qualidade de vida, é importante também investir um pouco em ação, investir um pouco em imóvel, investir um pouco em fundo imobiliário, um pouquinho de tudo para não acontecer isso. Porque quem garante que num futuro próximo vai chegar e acontecer uma coisa dessa maneira, né? Se tem uma coisa que a crise mostrou é que nada é garantido, né? Nada é garantido, né? E eu também investia muito, eu lia o tempo todo, a gente vê micos aí como a IRB, que todo mundo achava que era seguro, e de repente o negócio cai, já lá atrás o OGX, lá atrás ainda mais Petrobras. Então a Bolsa sempre vai ter isso aqui, principalmente a brasileira, de volatilidade. Você nunca sabe onde exatamente você está pisando, entende? Eu acho que principalmente esse momento agora, e aí acaba evidenciando as vantagens tanto do meu mercado quanto do seu, em detrimento de ter residência própria, ou nem tanto a própria, porque ela é muito particular, né, a casa onde você de fato mora, mas para quem tem, enfim, casa no interior, ou casa na praia, ou enfim, mais de uma, que é a questão de você ter lá a sua liquidez, né? Porque todo mundo, em tese, fala, não, o imóvel ele é super sólido, etc e tal. Legal. Só que, pô, se você é um cara, por exemplo, que hoje vive de imóveis, né? Você vive de aluguel. Aí, nesses casos super extremos,
você tem, sei lá, 4 inquilinos. Todos eles pedem para pagar menos ou às vezes nem te pagam. E aí, o que você vai pensar? Bom, então se eu precisar de dinheiro para sobreviver, eu vou vender um desses imóveis. Legal. Ou você não vai conseguir vender, porque vai ser muito difícil, a não ser que seja um imóvel muito bom, né? Uma região muito boa, com uma liquidez muito alta. Ou você vai ter que... Exato. São Paulo quarta, que tá vendendo assim, mas... Ou você vai ter que jogar o preço lá embaixo, né? E aí o pessoal geralmente fala, não, mas a bolsa é arriscada, não sei o quê. É porque você tá vendo na tela quanto tá custando. Porque se você sair pela rua aí querendo vender seu carro ou seu apartamento, que você acha que não é arriscado, não é que você vai vender por menos, é que você não vai conseguir vender, né? E aí, sem querer só puxar a sardinha pro lado da bolsa, mas a gente também tem no mercado financeiro outros investimentos que também são mico, né? Eu até fiz um post essa semana que é a questão dos fundos de renda passiva crédito privado, aliás, renda fixa crédito privado, que investem em dívidas de empresas por aí, só que não tem um mercado secundário muito ativo. E aí, teve um fundo que começou a fazer, que provavelmente outros vão ter que ir para a mesma linha, é o quê? É falar que você não pode resgatar o dinheiro, porque se você resgatar, o fundo vai ter um prejuízo muito grande. Então, para vender com prejuízo e quebrar o fundo, ele simplesmente fecha o fundo. Então, o dinheiro que, em tese, não tem muita volatilidade, não tem variação, ele rende ali tudo para você, você não consegue resgatar. E aí a gente pode pensar que, se você tiver, né, variação dos preços, mas você tem alguma certa liquidez, isso é, sim, muito bom. Porque você consegue sair mesmo com prejuízo, mesmo em algum momento você consegue salvar uma parte, né? Enfim, e aí quando a gente começa... Pode falar. Falando de crédito privado, eu peguei aquela rodovia Tietê, que foi também... Eu peguei... Cara, isso aí, tirei 20% do que eu coloquei, né? Então, acho que o segredo é diversificar, cara. Tem que ter bolsa, tem que ter... em vez de ter imóvel próprio, realmente é um risco, né? Tem esse risco, que acha que, poxa, imóvel... Mas tem esse risco de você não receber aquele rendimento, de você não ter liquidez. Então, eu acho que a questão principal não é nem ter o risco ou não, é saber o risco, entendeu? Tem muita gente que faz uma coisa achando que não tem risco, mas na verdade o risco ele é muito mais alto do que as outras coisas, você só não está enxergando, né? É exatamente igual o vírus, né? Você não enxerga, mas as pessoas ficam doentes, né? E aí quando a pessoa fica doente, pode ser que seja tarde demais, pode ser que não, mas não é porque você não vê que ele não existe, você só não está vendo, né? Então é muito isso, assim. E se, sei lá, tem uma pessoa que tem casa em 2, 3 lugares, é mais inteligente ela ter partes, né, horas por ano dessa propriedade em algum lugar no mundo que fica muito mais fácil dela alugar, dela, enfim, até trocar o passeio de lugar, ter essa flexibilidade, do que, enfim, ela ser dona do imóvel como um todo. Infelizmente, a gente ainda não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu acho que o que a gente que vai aprender com essa crise e as empresas que não aprenderem isso é que a gente já estava caminhando para uma sociedade que privilegia muito mais a flexibilidade, né? E agora, na verdade, foi um chute, né? Foi um pé na porta, assim, que se você não é flexível, se você é um restaurante, você não tem um delivery, você não tem alguma outra coisa assim, você pode nem sobreviver, né? Exato. Então, e aí isso vai em relação a tudo. É óbvio que sempre vai ter a pessoa que não, eu gosto de ter as minhas coisas, tal. Mas é que nem o cigarro. Você fumar sem saber que mata ou achando que faz bem é uma coisa. Pelo menos você sabendo realmente o que aquilo lá faz, você tem uma chance de tomar uma decisão mais inteligente, né?
E o que você sugere agora para o pessoal fazer nesse momento, Vinícius? Eu acho que nesse momento, para se proteger de patrimônio, né, eu acho que o grande público meu tem 35 a 45 anos e foca nessa parte da vida em se proteger no patrimônio, né? Porque tem filho, enfim, tem outras coisas para cuidar. E sim, eu acho que não vale a pena ter imóvel, como você falou, uma coisa dos nossos avós, do nosso pai, de ter aquela coisa própria, né? E as pessoas hoje muito mais buscam experiências em economia compartilhada. A gente vê exemplo de Uber, propriedade compartilhada, que você usa a mesma coisa e você reduz muito menos. Mas Vinícius, eu tenho uma posição sobre investimento muito particular hoje. Eu queria saber também de você, meu caro, o que você aconselha para essa pessoa que, de repente, me segue, que tem seus filhos, tem outras preocupações, para proteger o patrimônio dela nessa hora? Claro, dá para aproveitar a ação, comprar. Gente, quem quiser saber de ação, segue o Vitor, tá? Que é um cara fenomenal, um cara muito técnico. Mas que essa pessoa faz para aproveitar essas pequenas oportunidades que vão existir, tá? E se proteger depois, futuramente, seu patrimônio nesses tempos aí incertos pós-corona? Pensando nesse ambiente que a gente está hoje, que é altamente incerto, que está todo mundo fazendo de conta que vai passar daqui a um mês, mas não vai, né? Muita gente vai perder o emprego, muita gente vai morrer, não, mesmo passando tudo em um mês, não, as coisas não vão voltar a ser o que era, simplesmente porque eu, por exemplo, vou ter medo de ir no shopping nesse exato momento, né? Exato. Depois de passar, sei lá, um mês, 2 semanas, que realmente tá normal, aí beleza, aí eu vou. Eu tô preparado para ficar aqui, ó, onde eu tô bastante tempo. Comprou bastante papel higiênico? Tá bem empilhado? Tá estocado aqui. Beleza. Mas uma pessoa, e aí o que a minha visão para o mercado como um todo, seja ações ou não seja ações. Eu acredito que o próximo 1 ano, talvez 2 anos, serão anos difíceis, certo? Não só aqui no Brasil, no mundo todo. Quando a gente está diante de um cenário de anos difíceis, geralmente 2 coisas acontecem. Quando são anos difíceis aqui no Brasil, geralmente o dólar sobe, né? Tem fuga de capitais ou até o capital brasileiro mesmo vai buscar algum país mais seguro. Por quê? A gente sabe que a gente está no Brasil. O presidente pode cair, os políticos mal sabem falar português, enfim. Aqui a coisa... Se no mundo está difícil, aqui vai ser 3 vezes mais complicado, né? Então a primeira coisa seria ter dólar nos seus investimentos. Como assim ter dólar, Vitor? Você pode investir em fundos cambiais. Seja no banco onde você tem conta, seja na sua corretora, vai lá na parte de fundos, tem uma parte que vai ter fundos cambiais. Qual fundo a pessoa deve escolher? O fundo que tem uma taxa de administração menor, tá? Por quê? Porque esses fundos basicamente ou eles mandam dinheiro para fora ou eles ficam comprando dólar no mercado futuro, o que for mais barato. E a ideia é o quê? Porque não adianta nada você ser rico em reais. E aí você quer passear na Disney daqui 3 anos e o real tá 8, né? Se a gente você pensa isso, ser rico em dólar. Eu tinha um colega, um sócio do meu pai, né? E ele falava, Vinícius, eu penso em dólar, né? Se o dólar sobe, eu perco dinheiro, se o dólar desce, eu perco dinheiro. E ele só investe em imóveis, ele investe em imóveis com o pai dele há anos, assim, tem vários imóveis. E faz sentido, eu queria perguntar uma coisa que eu ouvi falar por aí. Quando o dólar sobe, faz mais sentido investir em imóvel ou não? Depende do quanto esse dólar deve subir, por quanto tempo, né? Porque o imóvel, em tese, ele é tido como... E aí depende de como você investe em imóveis, entendeu? Por quê? O dólar alto, ele impacta a economia brasileira porque a inflação sobe. A gente importa bastante coisa, tal. A inflação acaba subindo. Se você tem um bom imóvel em um lugar legal, pode ser que você consiga repassar a inflação. O que a gente tem de história recente, da época da Dilma, é que o preço do imóvel se manteve estável. Ou seja, se você descontar a inflação,
de 2015, 2014 para cá, você perdeu dinheiro. Além de você não repassar a inflação, em dólar, então, o valor do seu imóvel está muito mais barato. Só que, se você, por exemplo, investe em um fundo imobiliário, que são lajes comerciais, que ele aluga para empresas e tal, que está lá em contrato, e a chance de você ficar com um imóvel vago é baixa, etc. e tal, aí faz sentido. Você falar que, pô, o meu investimento está protegido da inflação. Não necessariamente ele vai subir porque o dólar subiu, né? Mas as chances são que sim, pode subir, pode aos poucos ir repassando isso. Mas muito cuidado, porque o pessoal tem esse senso comum que o imóvel é seguro, que repassa e tudo mais, meio que cultural, só que quando você vai ver na prática, não é assim que funciona. Então, aí você tem que escolher o que você quer fazer. Você quer ficar com um elefante branco, que se você quiser alugar uma sala, você não consegue, entendeu? O bom de investir em imóvel por fundo imobiliário é que não interessa se você tem R$ 1 milhão ou se você tem R$ 1.000. Você consegue diversificar isso, entendeu? Em vários tipos de imóveis pelo Brasil inteiro, né? Agora, se você tem a grana em um imóvel só, primeiro, vai ficar parado mais fácil, você vai levar calote do inquilino mais fácil, vai ser mais difícil de você vender em uma economia ruim, né? Eu falo por experiência própria até, Vitor. Eu fiz uma tentativa de comprar em leilão, tá? E aí eu adquiri o imóvel e tudo mais, acho que eu quero revender mais caro, só que eu estou há 1 ano para tentar revender esse imóvel, para ter ideia. E hoje eu cobro aluguel do inquilino e ele paga R$ 0. Eu pedi, só paga o condomínio, ou seja, eu estou com um capital parado de talvez 400 mil que está me rendendo zero, né, nesse tempo todo. E sim, eu acho que investir em imóveis tem que saber muito o que está fazendo, como qualquer outra coisa, não é aquilo certo, quem investe em imóvel nunca erra. Não é bem assim, tem que ter esse olho, tem que ter esse raciocínio. Porque o risco é grande, né? Você tem que botar muito dinheiro. Pois é, e aí você não põe... Não dá pra você investir em imóvel por menos de 200 mil, né, por exemplo. Pois é. E até em leilão, assim, leilão parecia, poxa, você vai dobrar seu capital, não é bem assim não, eu falo por experiência própria. Então, vale a pena diversificar. Quando você adquire, por exemplo, uma fração, você não tem esse problema de colocar tudo, né? E se você, poxa, alugar e está dando menos do que você gostaria de alugar, você ainda pode usar, né? Eu falo que, poxa, você não tá rendendo, você pode usar e você economiza aquilo que você ia gastar. Mas eu acho que tem que ter isso aí, diversificação. E você não fica preso, né? Entendeu? Não fica Porque preso, assim, Pois é. Vamos supor que você tem um apartamento no Leblon, certo? Que você mora em São Paulo e tem um apartamento lá, que você gosta de passar um tempo lá. Uma hora, se você se encher o saco de lá, no teu negócio, você consegue ir para outro lugar, entendeu? Porque você vai não ser obrigado a toda vez ir para lá, entendeu? Então... Vida, né? Às vezes enjoa. Né? E quem tem casa de praia sabe, se alguém aí tiver casa de praia, fala aí, porque você vai 2 vezes no ano, e depois você enjoa, essa é a verdade. Né? Depois de 5 anos é festa, né? Você vai o tempo todo, chama os amigos, depois para de usar. E aí fica lá parado, dando despesa, né? Então, e aí um outro ponto para a pessoa proteger o capital dela nesse momento agora é acabar investindo em ouro e em prata, tá? O Diego tá falando isso aqui, ó. Ele falou que tem imóveis aqui e falou de ouro. Acho que é o teu grande seguidor seu ou meu? Não sei. O Diego tá sempre nas minhas lives aqui. Uma outra sacada é você investir em ouro e em prata, tá? Para ser bem sincero, eu fiz um investimento em prata na semana retrasada. Eu tô ganhando 15% nele, tá? Legal. Por quê? Como é que funciona? Basicamente, quando, isso pensando em níveis globais, né? Quando todos os países pensam em salvar a economia e nessa situação que a gente está, é difícil você fazer isso sem imprimir dinheiro ou de alguma forma aumentar a base monetária do país, que é o quê?
ou fazer que os Estados Unidos está fazendo, que o Brasil vai fazer também, que é enviar um cheque por causa das pessoas, né? 600 reais, $1.000, para você não morrer de fome, que infelizmente é esse o ponto, porque tudo parou, né? Ou quando o governo, de alguma forma, ou ele libera ali essas linhas de crédito, ou ele coloca liquidez, falando, olha, eu vou recomprar os investimentos que você tem, que é basicamente o quê? Imagina que você investe no Tesouro Direto, tá? Você tem lá um Tesouro IPCA 2035, e aí o governo vira para você e fala assim, Vinícius, toma aqui o seu dinheiro de volta. Você é obrigado a pegar dinheiro de volta, entendeu? Ele vai lá e te joga dinheiro na mão, mesmo sem você não querer. Automaticamente, tem mais dinheiro no sistema para você gastar, para você investir em outro lugar, para você fazer o que você quiser. Então, isso acaba, de certa forma, gerando uma inflação alta, certo? Só que o que ninguém percebe e que ninguém está falando por aí é que os Estados Unidos está fazendo isso lá fora num montante de 4 trilhões de dólares, tá? Que é 2 vezes o PIB brasileiro. O Brasil vai jogar estímulos na economia de mais ou menos 700 bilhões de reais, que é 10% do nosso PIB em reais, tá? Ou seja, vai ter muito mais dinheiro aí no sistema. Porque a verdade é uma só. Tem a crise, as pessoas ficam mais pobres, mas o dinheiro não desaparece, certo? Elas perdem a confiança, elas deixam de gastar. Ela pode até ter um crédito maior no cartão dela, que ele vai ser reduzido, mas ela vai ter crédito ainda lá suficiente. Então o dinheiro não desaparece assim. É que ele para de girar, certo? Então, como ele para de girar, muita gente acha que tem dinheiro, mas não tem, né? A minha crítica maior a essa crise, e sendo bem duro, mas enfim, é a realidade, não é o vírus que vai quebrar a empresa, não é o governo que mandou parar de funcionar, é a falta de educação financeira, que o cara não guardou dinheiro, não guardou um mês de custos, certo? E aí qualquer educador financeiro que você pega por aí, o que o colega vai fazer? Ele não precisa saber nada, né? Mas o que ele vai te falar? Vinícius, você quer investir? Você já tem 3 meses de dinheiro guardado para alguma emergência? É isso que ele vai te perguntar, certo? Então, esse é o básico, né? Sim, perfeito. E aí... Dinheiro em caixa para sobreviver nessa crise, isso que tinha que ser feito, né, meu amigo? Legal, tem até gente... tu falou de ouro aí, o pessoal já regalou o olho, né? Aí... Mas eu queria fazer uma coisa contigo, Vitor. Fala aí. Vamos montar uma carteira aqui, claro, cada perfil é um perfil, mas vamos montar uma carteira balanceada. Digamos que tem 1 milhão aí para a gente montar, tá? Vamos colocar 60 mil numa propriedade compartilhada para puxar minha sardinha primeiro. Depois, o que você recomenda investir? Uma pessoa que quer mais proteger o patrimônio dela, com esse 1 milhão que ela tem. Vamos pensar que ela vai jogar uns 10% em compartilhada só para facilitar a conta, tá? Eu acho que ela tem que ter uns 15% em ouro, uns 15% em dólar, tá? Só para completar aqui, como é que você faz para investir em ouro? No Brasil, você tem fundos que investem em ouro, tá? Você tem BTG Pactual, você tem o Orama Ouro, você não precisa mandar dinheiro para fora. Na prata, você tem que mandar dinheiro para fora. Você tem que abrir uma conta na Interactive Brokers ou na Avenue, abrir e mandar o dinheiro para fora é um pouquinho mais complicado, tá? Mas eu teria uns 15% em dólar, uns 15% em ouro cotado em dólar, tá? Eu teria uns 40%, 40% ou 50% em caixa, tá? Porque o ambiente é muito incerto. Então... CDB, às vezes, né? Como é que fica esse caixa aí? Você pode botar em CDB, você pode botar em fundo DI, você pode botar no Tesouro Selic. Cuidado com o Tesouro Selic, porque no dia que tem muita volatilidade, o site trava. Mas em CDB, assim, para você se proteger, para você dormir tranquilo, certo? E aos poucos aí você vai investindo na bolsa, tá?
No Legal. final desse processo, você investiria na bolsa, seja em fundo imobiliário, para te dar uma renda maior, seja em boas empresas pagadoras de dividendos, seja, enfim. Eu acho que aos pouquinhos você consegue fazer isso. Legal. Então, você vai ter mais ou menos aí, metade do seu dinheiro em caixa, né? No CDB, que seja, uns 10% de propriedade compartilhada, dá 60%, certo? 30% você pega e coloca em ouro e em dólar em ouro, né? Somando esses dois. E aí te sobra 10 para você começar a colocar na bolsa. Ao longo do tempo, você vai tirando um pouco esse do caixa e vai comprando mais ações ou mais fundos imobiliários. Por quê? Porque se você quiser colocar de uma paulada só, as chances são que você não vai acertar, certo? Fundo. E já tem estudos que mostram que quem investe aos poucos, durante as quedas severas, que elas vão existir, não adianta a gente achar que porque a bolsa subiu 3 dias seguidos, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ela vai cair mais. Se você pegar o gráfico de demissões nos Estados Unidos, ele assim foi bizarro de uma semana para outra. O pedido de demissões, segundo desemprego, subiu 3 milhões de pessoas, tá? Em um país que a economia é muito forte, foi o máximo assim da história. Então, pegando lá a depressão, a crise de 29, como base, a bolsa caiu de outubro de 29 até mais ou menos junho de 1932. Ou seja, foram 3 anos de queda. Quer dizer que vai acontecer isso agora? Não, eu acho que não. Mas a gente não sabe. A gente não sabe o tamanho do rojão. A gente nem sabe o número de pessoas que estão morrendo e nem o de casos, porque não tem teste suficiente. Tá, né? Complicadíssimo, né? Então eu colocaria a carteira mais ou menos assim, e para ir migrando aí aos poucos, ao longo do tempo. Não tem muito algo estático, você tem que saber navegar, né? Porque aí você vai, enfim, adequando e tal, mas sempre lembrando que, apesar de ter CDB e as outras coisas, não vai te dar dinheiro, mas ela vai te dar tranquilidade. E aí, nesse momento, com, enfim, talvez familiar ou pessoas próximas adoecendo, ainda que momentaneamente, você tem que ter esse conforto. Adicionar isso de carga emocional é muito complicado. Pois é, olha, a gente montou uma carteira aqui na hora, mas super coerente, né? Quem quiser depois rever esse vídeo, vai ficar no YouTube também. E olha só, você ainda tem propriedade compartilhada para viajar enquanto protege o teu patrimônio aí nesse tempo. Pelo menos viagem está garantida, né? Exatamente. Tem que viver também, né, pô? Tem que viver a crise. Uma coisa que a gente sabe dessa crise é que ela, né, tem começo, meio e fim. Uma hora o número de casos vai subir, as pessoas, querendo ou não, elas vão ficar com medo e vão ficar mais em casa. A hora que isso acontecer, o número de casos deve diminuir, certo? Legal. Nem que na pior das hipóteses todo mundo morra, né? Mas vai diminuir. Se o pessoal se interessou por investir em ouro, depois tu me passa o link que eu vou deixar aqui embaixo no YouTube, depois quando for para o YouTube, para quem tiver interesse em conhecer esse investimento, que eu estou interessado também. E aí, poxa, meu amigo, obrigado. Aí acho que a gente fez uma carteirinha legal, passou um conteúdo bacana. E, bom, a gente fica por aqui, né, Vitor? Torcendo para o corona ir embora logo e que as coisas voltem ao normal. Galera perguntando aqui, ó, já passou o pico da crise? Cara, eu acho que não. Quem quiser mandar pergunta, manda aí, gente. Mas eu acho que o pico da crise não passou, cara, porque se a gente estuda as crises anteriores, a gente vê, por exemplo, a crise espanhola, teve 3 ondas, né? É óbvio que foi 100 anos atrás, 90 anos atrás. Então, se a gente deixar isso acontecer, a gente é muito burro, né? Mas, enfim, a gente não sabe. Vai que o vírus começa a ter mutação, né? O vírus é assim, né? Ele já teve a primeira mutação, por isso que é o novo corona, né? E eu acho que a gente não tá. Primeiro que eu falo com muitos incorporadores, né, Vitor? Eu lido muito com eles, eles fazem esses projetos de propriedade compartilhada. Isso cresceu muito aqui no Brasil. E o que eles falam é que a gente não tem horizonte. Vinícius, parou tudo porque a gente não tem horizonte. A gente não sabe se vai parar daqui a um mês, se vai parar daqui a 2 meses, se vai ficar o ano inteiro assim, se isso vai se refletir por 6 anos.
Porque eu já ouvi especialistas fazendo contas, ó, se a gente continuar nessa quarentena, para a gente pagar essa conta vai ser 6 anos de dificuldade, né? Tem gente que tem novas empresas que agora vão adotar o home office, vai mudar essas coisas, essas relações. Você acabou de falar no começo da live que você não iria para um shopping. O online vai aumentar muito, tá? Eu acho que a gente vai ficar com medo para sempre disso, vai marcar um pouco a gente, esse medo do contato social. Tem pessoas que vão deixar cidades, vão ir para o campo, trabalhar de casa, vai mudar tudo e até agora, hoje, nesse momento que a gente está falando, a gente não tem horizonte, né? Exato. Saber quando que vai ser o pico. Como você falou, poxa, vale a pena comprar a bolsa agora? Não sei, às vezes vai cair mais. Está tendo desemprego aqui no Brasil, está tendo nos Estados Unidos, então não dá para saber se vai comprar agora e vai voltar a 120 mil pontos. Eu, Vinícius, acho que não vai, mas é um palpite, porque a confiança não vai voltar ao que era antes. A gente estava numa certa confiança grande, né? Tava ótimo, né? E eu acho que não vai voltar, vai chegar a 100 mil, talvez chegue, mas com o tempo, né? Mas agora talvez a gente não sabe dizer ao certo, pô, é hora de aproveitar uma oportunidade? Às vezes é. Às vezes a gente vai pegar a bolsa e vai dar essa subida, mas como a gente fez essa carteira aqui, é parte do teu capital para colocar na bolsa nesse momento para quem quer se proteger. Quem é mais arrojado, tipo o Vitor, né? Tu é mais arrojado ou não? Com certeza, né? Eu sou. Quem é mais arrojado, assim, tem que... Depende, né? Essa é uma boa pergunta. Sabe por quê? Depende aos olhos de quem você é arrojado, entendeu? Porque, assim, para um cara que não conhece ou que não investe, qualquer coisa que ele investe na bolsa, o cara já vai achar que inerentemente ele é mais arriscado, certo? Aí o que vai mudar? Onde que a pessoa investe na bolsa e no que mais esse cara investe, certo? Por exemplo, encontrei várias pessoas que tinham o perfil moderado e investia parte na bolsa. Só que essa parte que essas pessoas investiam na bolsa eram empresas muito arriscadas. Então, por ele achar que investia pouco na bolsa, ele achava que ele era moderado ou até, de certa forma, conservador. Só que pelos investimentos que ele tinha na bolsa, ele era bem arriscado, entendeu? Sim. Então a bolsa é arriscado, imóvel é conservador, não tem essa, né? Então, aí tudo que você tá comprando. É que nem o vírus lá, você tem que olhar no telescópio, né? Entendeu? Exato. Porque, o imóvel não é arriscado. Não é arriscado, mas se você é mandado embora, se o inquilino sai fora, você fica com o tijolo lá, você faz o quê? É muito arriscado, né? Que nem sabe o que, meu caro? Crédito privado não era arriscado, era renda fixa. Tipo, várias pessoas que nem eu, não deu bom, não. Então, tem que olhar também. Quem que tá perguntando aqui? O fundo Poliface do roxo. Cara, eu não sei, eu gosto do roxo, mas o problema do fundo é que se o fundo não vai bem, você vai ficar pistola, porque você não consegue sacar e você fica de mãos atadas. Eu acho que... E se fosse meu fundo, eu ia falar a mesma coisa, tá? Você pode investir em fundos, mas você tem que ser a pessoa que tem a maior responsabilidade sobre o seu dinheiro. Senão você vai culpar o vírus, o governo, o gestor, o raio que o parta, tá? Então, se você quiser entrar no fundo, confiar nele, enfim, confiar em estratégia, decida por que você vai entrar nesse fundo e se algo aconteça de bom ou de ruim, verifique se a estratégia que foi proposta foi aplicada. Porque às vezes o cara vai bem, mas ele deu sorte. Tá? Isso pode acontecer. E aí tem gestor que vive por aí de um caso para a vida inteira. Ele acertou um e nunca mais acertou nenhum. E aí, nos anos para frente, ele perde dinheiro. Aí todo mundo fala, mas você não é o cara do sei lá o quê? É melhor você ir acertando aos poucos e sempre do que você dar uma grande porrada uma vez e nunca mais acontecer. Meu caro, gente, vamos ficando por aqui. Minha bateria está acabando aqui só por isso. Eu podia ficar aqui mais com o Vitor. Quem quiser, segue o Vitor, o cara fenomenal. Conhece o conteúdo. Valeu aí, Vinícius.
Quem quiser conhecer meu canal também, a gente fala Exato, sobre posse imobiliária, propriedade compartilhada, que é um modelo novo de você ter férias de alto padrão, só que pagando 1.000 vezes menos, ficar no resort 5 estrelas, pagando 10% do valor. Esse é o conceito. Eu vou entrar nessa, hein, cara. Tô mexendo na minha carteira aqui. Tô te esperando. Quem quiser fazer quarentena da família, fora de hora, compra uma propriedade compartilhada, entendeu? Você vai ter férias garantidas, 2 semanas, sozinho, tranquilo, sem, ó, paz. 2 ou Tá? 4, né? Se quiser comprar 4, também vale a pena. Mas beleza, Vinícius. Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Um Bom grande final de abraço semana aí, boa sexta. Valeu, um abraço, amigo. Tamo junto. Ei, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre um modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo, pagando menos do que você pagaria em um carro 0 km. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro, gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida, de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial. E para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas dos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar.